Bom, vamos lá. Essa questão é grandinha, então não vou ler ela toda, mas vou explicar para vocês o que cada símbolo desse aqui significa, né? Ele apresenta para vocês três resistores. Um ele chama de 2H e representa assim. Outro ele chama de HB e representa por uma linha reta. E o outro ele chama de 6B e representa por uma linha curva, né? Daí ele faz um desenho de um sorvete usando esses resistores e pede para você calcular a resistência equivalente em dois casos, né? No primeiro caso, ele quer a resistência equivalente ligando e começando em A e terminando em B, e no segundo caso ele quer a resistência equivalente começando em B e terminando em C. Então o que a gente vai fazer? No final ele quer que você divida um pelo outro, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai tentar entender, reescrever o circuito para primeiro calcular RAB e depois para calcular RBC. Então vamos fazer isso. Então, vamos começar calculando RAB. Então o começo é no ponto A e o final é no ponto B. Então uma dica que eu dou para vocês é a seguinte: entender como é que o circuito está colocado aqui dessa forma é muito complicado. Então é mais fácil a gente tentar tornar ele mais linear possível, né? Quer dizer, linha reta possível. Como é que a gente faz isso? Então a gente vai começar no ponto A e vai caminhar em direção ao ponto B, traçando todos os possíveis caminhos que ligam A até B. Então vamos fazer isso agora. Vamos começar pelo caminho de cima. O caminho de cima passa por esse resistor aqui, ó, de 5 kΩ, né? Então aqui em cima eu tenho um resistor de 5 kΩ. O caminho do meio passa direto por um resistor de 20 kΩ, né? 20K. E o caminho de baixo, ele passa por C e depois por B, né? Então, primeiro ele vem, passa por um resistor de 10K, chega no ponto C, isso não importa pra gente, vamos passar direto, vem para outro resistor, também de 10K, e aí ele chega no ponto B. Tá? Então o que a gente vai fazer agora? Agora fica mais fácil da gente identificar quem está em série e quem está em paralelo. Por quê? Vocês conseguem perceber que se eu juntar esses dois resistores em série, eu vou ter três resistores, um em cima, um no meio e um embaixo, numa ligação em paralelo. Então fica fácil calcular o RAB, né? Então primeiro vamos juntar esses dois aqui e vamos criar um só de 20K. Então eu vou ficar em cima com um de 5, no meio um de 20 e embaixo eu vou ficar com um resistor equivalente. Então o resistor equivalente aqui embaixo vai ser, como é uma ligação em série, 10K mais 10K, que dá 20K. Então beleza, juntei esses dois, então vou apagar esses dois aqui e vou criar um só de 20K. Olha como é que é fácil perceber agora que eles estão em paralelo, né? Os três. Eles todos começam no ponto A e todos terminam no ponto B, né? No mesmo nó, né? Então daí vamos calcular então a resistência equivalente dos três. Então, agora eu vou chamar de RAB, né? Porque quando eu achar o equivalente vai ser o resistor, o RAB que eu estou buscando. Vou ficar com 1 sobre 5K mais 1 sobre 20K mais 1 sobre 20K. Então, tem que fazer MMC, não pode esquecer, né? 5, 20, 20, o MMC é 20. Então, para esse camarada chegar a 20, eu multipliquei ele por 4 embaixo, então eu vou multiplicar por 4 em cima também. E aí 4 vezes 1 dá 4. No restante eu não mudo nada, né? Já era 20. Então aqui eu vou ter 4 mais 1, 5, mais 1, 6. Então vai ficar 6 sobre 20K. E agora, meus amigos, é onde todo mundo esquece. Todo mundo esquece de inverter o resultado final. Por quê? Quando você está calculando o RAB, você quer ele em cima, né? No numerador e não no denominador. Então você deve inverter o resultado, tanto no lado esquerdo quanto no lado direito da equação. Ou então você pode pensar que você está fazendo uma multiplicação em cruz, tanto faz. Você vai chegar no mesmo resultado. Então vamos inverter aqui que é mais rápido. Então vai ficar 20K sobre 6, que é a mesma coisa que 10 sobre 3K. Então beleza? Achei o valor de RAB.
RAB vale 10 sobre 3K. Então agora eu vou apagar todo esse lado aqui, para a gente poder ter espaço para resolver o RBC, tá bom? Beleza, apaguei todo mundo e agora a gente vai calcular o RBC. Como é que eu faço para calcular o RBC? Então eu vou começar no B e vou terminar no C, passando por todos os caminhos que ligam o B até o C. Então o B até o C. Então vamos lá. Primeiro caminho, né? Esse caminho aqui, direto, saindo de B e chegando em C, passando por um resistor de 10K. Então fiz aqui, pronto, direto, saindo de B, chegando em C, passando por um resistor de 10K. Então já eliminei esse caminho. Agora qual é o outro caminho que eu tenho? Agora eu tenho dois caminhos para chegar até o resistor A, né? Até o ponto C, né? Um que passa por A e depois vai para C, e o outro que passa por A e depois vai para C. Então já deu para perceber que dois caminhos diferentes vão levar até o ponto A, né? Então vou colocar o ponto A aqui. E eu vou ter o caminho de cima, que passa por 5, chega até o ponto A, depois passa por um de 10 e chega até o ponto C, e o caminho do meio, né, que passa por um de 20, chega até o ponto A, depois passa pelo de 10 e chega até o ponto C. Então perceberam? Agora quem está em paralelo aqui? Esses dois, né? Os dois começam em B e terminam em A, né? Essa é a característica de uma ligação em paralelo. Então a primeira coisa que eu vou fazer é associar esses dois aqui em paralelo, né? Então vamos associar esses dois em paralelo. 1 sobre REC é igual a 1 sobre 5K mais 1 sobre 20K. Então 1 sobre REC vai ser igual a, vamos fazer o MMC, é 20K, 4 mais 1, né? Então 1 sobre REC vai ser igual a 5 sobre 20K. Não pode esquecer de inverter o resultado. REC vai ser 20K sobre 5, que dá 4K. Então eu posso trocar esses dois resistores por apenas um de 4K. Então vamos fazer isso agora. Então some os dois resistores, some o ponto A, e eu troco eles por um só resistor de 4K. Então o que a gente percebe agora? O caminho de baixo, ele tem uma associação em série desses dois resistores, um de 4K e um de 10K. Então vamos associar os dois em série e por fim vamos associar em paralelo com o caminho de cima. Então vamos agora associar esses dois de baixo em série. Então REC vai ser igual a 10K mais 4K, 14K, essa é rapidinha, né? E agora eu posso trocar esses dois por um só de 14K. Eles funcionam como se fossem um só de 14K. Agora sim eu vou fazer uma última associação em paralelo e aí eu vou estar calculando o RBC. Então vou ficar com 1 sobre 10K mais 1 sobre 14K. Entre 10 e 14, 140, né? Ou então melhor, né? Acho que 60, né? 60 aqui acho que é o mínimo múltiplo comum. Então 60K. 60 não, desculpa. 60 não, é 70. 70K. Então aqui para chegar a 70 eu multiplico por 7, aqui para chegar a 70 eu multiplico por 5. Então 1 sobre RBC vai ser igual a 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 sobre 70K. E não pode esquecer de inverter o resultado final. Então a RBC vai ser 70K sobre 12. Dividindo por 2, né? Dá 35K sobre 6. Então agora beleza, calculei o RBC, calculei o RAC. Ele quer que eu divida um pelo outro, né?
Então vou apagar tudo aqui e a gente vai fazer essa divisão e aí a gente termina a questão. Então vamos lá, vamos dividir RAB por RBC, que é o que ele pede na questão. Então vai ficar 10 sobre 3 dividido por 35, 10K sobre 3, dividido por 35K sobre 6. Como é que eu faço para dividir duas frações? Eu mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então vou ficar com 10K sobre 3 multiplicado por 6 sobre 35K. Então vamos fazer uma simplificaçãozinha aqui, vamos dividir por 3. Então aqui eu vou ficar com 20 sobre... E aqui esse K, pode ir embora com esse K também. Então RAB é igual a RBC. Vai ficar 20 sobre 35. E dividindo em cima e embaixo por 5, 20 dividido por 5 dá 4, 35 dividido por 5 dá 7. Então ficou com 4 sobre 7. A resposta correta é a letra B. Beleza, pessoal? Questão bem grandinha aí, Tem que resolver o RAB, tem que resolver o RBC, depois tem que dividir um pelo outro, Mas é bem interessante para entender como é que funcionam as associações em série em paralelo de circuitos resistivos. Beleza?